Vamos lá. Tá ficando repetitivo, né? Vim aqui falar de jogos horrorosos do Vasco, mas fazer o quê? Se tá sendo constante e com os mesmos erros de sempre. Noite para qualquer vascaíno deletar da memória. O Vasco simplesmente não jogou futebol, maltratou a bola como nunca. Mais um jogo tecnicamente muito ruim do Vasco, só o Ryan foi bem no meu ver. Hugo Moura e PH erraram tudo que tentaram, ainda assim o Vasco ainda teve um momento de domínio, né, na partida, momento esse que poderia até ter ampliado o placar, mas aí vem os erros individuais, né, aqueles velhos erros, a famosa afobação, tudo junto, né, tudo misturado, a ruindade reina. Ryan foi o único que tentou alguma coisa, né? Como eu falei anteriormente, cavou a falta do gol, finalizou no travessão. Parece que era um dos únicos que queria vencer. Um dos problemas do Vasco na partida foram os 3 volantes que não marcavam ninguém. 3 volantes que permitiram vários domínios do adversário próximo à área. E ainda voltaram para o segundo tempo tão mal quanto foram no primeiro. E o gol que eles fizeram foi um erro bizarro, infantil, inaceitável tomar aquele tipo de gol. Verratti, além de ter ido muito mal na partida, ainda fez o gol contra, né? Para coroar a péssima noite do Vasco. Mas, gente, sinceramente, o erro já estava na escalação. Hugo Moura, Cocão e Tietê no meio claramente não funcionou. O Tietê ficava sozinho ali. Os 3 não souberam sair da pressão, não fizeram ultrapassagem para gerar espaços, ficando fácil para o Fluminense pressionar no campo de ataque. Matheus Carvalho fez uma partida horrível para esquecer, sem acertar nada e quase entregando um gol também para os caras. A virada do Fluminense já estava sendo desenhada e era questão de tempo. Eu, inclusive, estava torcendo para o jogo acabar logo, mas não teve jeito, né? Vacilos e mais vacilos originaram na virada dos caras. O Vasco teve no máximo, assim, mais ou menos 10 minutos em que foi melhor no jogo, né? Todo o resto foi dominado pelo Fluminense, que se mostrou um time bastante superior. Infelizmente, nós temos que ser realistas, né? Já perdi as contas de quantas partidas horríveis o Vasco fez esse ano, marcando mal, sem técnica, com infinitos erros de passes, com um meio pesado e travado que o Diniz não soube mudar nessa partida. A gente sabe que o elenco é pobre, tecnicamente falando, mas ele poderia ter tentado algo diferente já na volta do intervalo, pois percebia-se que o time não estava rendendo. E fisicamente eu nem preciso falar, né, minha gente? O Vasco só joga os 45 minutos e sempre volta morto para os 45 minutos finais. Isso já é um problema crônico, todo jogo é isso, um time cansado mesmo no segundo tempo. O Vasco está se resumindo a São Januário. Saiu de lá, é taca, né? E eu vou frisar mais uma coisa aqui, vou bater mais uma vez nessa tecla que Verratti precisa ser substituído no segundo tempo. Hoje ele mais uma vez foi um a menos, o Vasco precisa reparar esse erro. Paulinho não dá, precisa treinar muito, o Adson não está fazendo nenhuma diferença no time também, parece que desaprenderam a jogar bola, né? Muitos pontos precisam ser pensados, Verratti, como eu falei, não pode ser insubstituível, erros que são repetidos jogo a jogo e nada muda. A verdade é que o 8º melhor elenco do Brasil é limitadíssimo. Em casa consegue ganhar com a torcida carregando o time, ó, nas costas. Fora de casa não ganha de ninguém. Não temos banco de reserva. Mais uma derrota na conta de Pedrinho e seus amigos. Pois acho que só eles que estão satisfeitos com esse elenco. Não é possível. Vimos nesse clássico um Vasco sem ideias, correndo o jogo todo para trás. Tecnicamente horrível. O mais triste em toda essa situação é olharmos para o banco e não ver ninguém capaz de mudar uma partida. O fracasso tomou conta mais uma vez desses jogadores nesse clássico. Eles pareciam conformados com o empate. Os caras vindo para cima e eles simplesmente pedindo para tomar o gol até que pá, tomou, né? Uma vitória, minha gente, em 12 jogos. Uma vitória. E o presidente do clube só aparece quando o time ganha. Ou seja, quase nunca, né? Apareceu na vitória contra o Fortaleza falando a beça lá nos bastidores, mas não aparece para dar uma satisfação para a torcida quando o time perde. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo nesse vídeo. Por que será que o Pedrinho não aparece para explicar essa alergia que o Vasco tem em outros estádios? Qual a credibilidade que uma diretoria dessa pode ter? E nem diretor executivo tem para remontar, reorganizar esse time.
Onde vamos parar com tamanha incompetência e amadorismo? Fala aí para mim nos comentários. Difícil, viu? É rezar para fazer os 45 pontos no Brasileirão, né? Porque a situação pode piorar ainda mais, pois a gente só vê falar em saídas e nada de chegadas. Payet, Jair, Pumita, a venda do Ryan, longe de defender esses jogadores, longe de mim. Você que me assiste sabe. Mas, sinceramente, você acha que vão repor melhor? Você acha que vão cobrir as carências já existentes no Vasco? O roteiro está sendo escrito. Só não vê quem não quer, infelizmente. É difícil, é difícil. Mais uma partida para esquecer, mais uma partida cheia de erros, mais uma partida sem vontade, sem vida, mais uma partida que os caras voltaram para o segundo tempo sem alma, né? Sem gás, cansados, fisicamente falando. E ninguém vê, minha gente. Será que ninguém vê que os caras não jogam no segundo tempo? Parece que o time já está programado para jogar só 45 minutos. É impressionante. Fica até fácil para os adversários jogar contra o Vasco. Sabe por quê? Porque eles estão manjando já isso. Pô, pera lá, o Vasco só joga o primeiro tempo. E quando joga? No segundo tempo, ó. Qualquer um pode ganhar. Até eu, se for com mais alguns amigos jogar contra o Vasco, no segundo tempo a gente vira. Ou a gente ganha. Como pode isso, gente? Estou falando de um time profissional. Um time que joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso não era para acontecer. E nada muda. Nada muda. Daniel Félix ainda está lá. Pelo amor de Deus. Só não vê quem não quer. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever. Se não for inscrito e está aqui pela primeira vez, peço para ativar o sininho para me ajudar a fortalecer o canal aqui, né, para o YouTube entender que os meus conteúdos são bons e estar assim transmitindo para mais vascaínos. É difícil, minha gente, é difícil, tá cada dia pior. Não adianta, né, eu vim aqui no pós-jogo mascarar uma coisa que todo mundo tá vendo, que tá feio, que tá crítico. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!